Oi, eu sou Guilherme Orbe e vamos para um guia de como criar uma história seinen. Primeiramente, para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente o que seria esse seinen. Basicamente, é uma classificação usada no Japão para indicar que é uma história para jovens adultos, ou homens adultos. O equivalente para mulheres seria o josei. Assim como tem os shonens, que são voltados para um público adolescente masculino, os seinen são para os adultos, mas especificamente para homens acima de 18 anos. Já fiz um vídeo falando sobre a fórmula shonen, vou deixar nos cards. Os seinens não têm essa fórmula, a história costuma variar bastante. E seinen não é um gênero como fantasia, romance, terror. É uma classificação por idade no Japão, e o Japão é muito organizado. Isso não significa que só os homens adultos podem ler, mas geralmente as histórias abordam temas pesados que costumam não serem indicadas para menores de 18 anos. Mas eu diria que os melhores seinen não ficam apoiados em cenas impróprias para menores. Os melhores seinen costumam ser bons por serem mais complexos, abordam assuntos mais densos que precisam realmente prestar atenção para entender. Vagabond é um bom exemplo disso. Tem muita violência, tem nudez e algumas cenas de forma breve, mas é uma história que é principalmente densa, e alguém que quer uma história movimentada, cheia de ações, conflitos, pode não gostar tanto, porque Vagabond mergulha no interior do protagonista, Musashi. Ele é filosófico e contemplativo, geralmente os jovens correm disso. Muita gente gosta de Berserk e segue uma linha parecida. Tem cenas com muita violência, tem muitos tipos de cenas impróprias para menores, mas ela é ainda mais densa, é pesada psicologicamente. O protagonista é maltratado fisicamente e psicologicamente o tempo todo. Chega a ser doloroso acompanhar, e confesso que não é o tipo de história que costumo acompanhar. Vi até o Arco de Ouro, mas sei que é uma das grandes histórias seinen, e por méritos. Assim como Akira, que é um outro clássico do gênero. Perceba que elas não se apoiam na nudez e na violência. Os elementos estão presentes, mas a história é muito mais que isso. E fica a minha primeira dica neste guia. Não é a nudez ou a violência que faz uma história ser para adultos. Elas muitas vezes, no máximo, deixam impróprias para menores. Adultos gostam mesmo de louça lavada e boletos pagos. Então, se a sua história focar muito nisso, vai atrair mais adolescentes que adultos. Claro que existem exceções, como histórias do tipo 50 Tons de Cinza, que a trama é focada em cenas envolvendo nudez, entre outras coisas. A história é sobre isso, e talvez ela poderia ser classificada como um josei, mas não vou me aprofundar nisso. Mas o ponto que quero chegar é, cuidado para não exagerar na nudez na sua história. Pode empobrecer ela. Nudez, na maioria dos casos que vejo nas histórias, é desnecessária. E tudo que é desnecessário na história pode ser cortado. Então cuidado para não exagerar. E não se sinta obrigado a colocar. Sempre lembro das primeiras temporadas de Game of Thrones. Era nudez a cada 5 minutos. Isso incomoda muitas pessoas e tem gente que simplesmente parou de acompanhar o livro ou o filme por causa disso. Fica cansativo. E é o que disse antes. Isso chama mais a atenção de adolescentes. E não é muito diferente de violência gratuita, mas pode fazer mais sentido dependendo do contexto da história. Só tome cuidado para não achar que é isso que vai deixar uma cena de ação interessante. Um braço decepado precisa ser consequência de um desenvolvimento, de uma boa luta, ou algo que deixe essa cena violenta e realmente interessante. Não se apoie na violência, se apoie nos conflitos da história e no desenvolvimento dos personagens. Violência precisa vir como consequência se fizer sentido na trama. E sobre conflitos e desenvolvimento de personagens. Aqui é onde começa o diferencial do seinen. Não acho que a história precisa tocar em temas pesados ou sensíveis para ser de fato um bom seinen. Claro que é uma possibilidade, talvez seja a faixa etária mais aconselhável para tratar de temas mais pesados, e por isso muitos acabam abordando isso em algum momento, mesmo que seja com personagens secundários, e isso amplia as possibilidades, mas não é algo que precisa ter caso não queira. Existem muitos conflitos que podem ser abordados com mais profundidade em situações vividas no trabalho, em um casamento, a relação com filhos. Só colocar no ponto de vista do pai que já pode ter uma reflexão que adultos homens poderiam se identificar. Às vezes pode ser um problema com o patrão, com colegas de trabalho, insatisfação com o emprego e por aí vai. São temas bem adultos também, e você pode aprofundar o quanto quiser porque tem muito a ser falado sobre isso. E não precisa ser uma história realista. Pode abordar os mesmos assuntos em um trabalho problemático em uma estação espacial, ou de um minerador em um mundo cheio de magia. Pode ser a vida antes do chamado para a aventura. Encaixaria perfeitamente uma jornada do herói. Entenda que o que faz ser um seinen é como você aborda os conflitos. Quando você cria camadas de entendimento, coloca temas mais filosóficos, vertentes ideológicas, políticas, algo mais elaborado, isso, entre outras coisas, vai aumentar a complexidade da história. E mesmo que trate de forma simples, é algo que pode ser refletido por muito tempo. Vamos estruturar um seinen para simplificar. Primeiro, defina o tema central, sobre o que você quer falar. Tente não abordar muita coisa. Se for algo mais pesado, não saia muito do tema não.
Porque se você trata de muita coisa pesada, vai perder o peso, porque tudo é pesado, ficaria até apelativo. Então define sobre o que quer falar. É de um trauma? É de uma observação filosófica, de filosofia política? É sobre um casamento problemático, problemas com os filhos? Por exemplo, uma história que um pai tem medo do que o filho pode fazer poderia ser uma história de suspense bem pesada. E quem tem filhos poderia acompanhar com o dobro de aflição, dependendo de como conduzir a história. Depois defina os personagens. Aquela mesma construção que venho falando aqui no canal e também no meu livro. Mas claro, se a história trata de temas mais complexos, os personagens também precisam ser mais complexos. Vai precisar elaborar um pouco mais no passado deles. Provavelmente vão ser personagens adultos, então já passaram por muitas experiências na vida, boas e ruins, e elas influenciaram para o personagem ser da forma que ele é. Pense nisso com cuidado e tente caprichar. Faça eles terem objetivos mais profundos também, mesmo que seja viver em paz. Tente criar o porquê ele deseja tanto viver em paz, e isso pode aprofundar bastante. Seja porque ele teve um passado movimentado que sempre impede ele de viver em paz, porque suas atitudes muitas vezes questionáveis o assombram. Coloque os objetivos deles ligados ao que eles já vivenciaram, até mesmo sonhos que foram esmagados pela realidade, e por isso buscam um plano B, algo que não é exatamente o que eles querem, mas talvez o que julgam merecer ou o que seja mais possível. Na construção dos conflitos, não precisa se preocupar tanto em acelerar o ritmo também. Dependendo da história, talvez precise de mais tempo para aprofundar no desenvolvimento dos personagens. Talvez você precise fazer o protagonista sofrer mais um pouco. As coisas precisam dar errado por mais tempo. Caso a história seja mais pesada, talvez precise ficar mais tempo no sentimento de derrota. Mas não se esqueça das ondulações narrativas, já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar nos cards. Nem tudo precisa dar errado. Coloque momentos de esperança, de vitória, antes de afundar na desgraça de novo. E principalmente, tenha algo a dizer. Não precisa ser uma mensagem positiva, algo educativo, mas tenha uma observação interessante. O que seus personagens têm a dizer? Como eles enxergam o mundo, independente se estão certos ou errados. Busque trazer observações interessantes, se possível algo que não costuma ser observado. Tem vilões que acabam fazendo isso muito bem com aqueles discursos dos excluídos que acabam restando o crime. Geralmente eles estão errados por vários motivos, mas é algo que alguém na posição deles poderia pensar mesmo. Um traficante vê um mundo diferente de um trabalhador, entende? Tente colocar essas visões diferentes de acordo com o ponto de vista do personagem. Isso vai acrescentar muito na sua história. Seinen é um bom lugar para explorar esse tipo de coisa. Caso queira conhecer minhas histórias, na descrição tem links de histórias gratuitas e também de exclusivas da Amazon. Espero que goste. Até a próxima!